Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Que logo, logo a gente esteja com as nossas aulas presenciais. Nos últimos domingos eu tenho falado a respeito, né, de algumas passagens do livro de Jó, falando a respeito da opinião dos amigos de Jó, né? Como nós sabemos, né, os amigos deles teceram opiniões sobre esse sofrimento que Jó estava passando, né? Um disse que ele tinha deixado de ser justo, o outro disse que ele estava em pecado, por isso que tinha perdido tudo, por isso que estava passando por aquela situação, né? E assim, teve um que entendeu mais ou menos, né? Mas mesmo assim, teve um julgamento precipitado, até porque eles não sabiam qual era o propósito de todo esse sofrimento. E hoje a gente vai continuar falando a respeito de Jó, né? E agora sim do lamento, da paciência, do comportamento de Jó. A Bíblia nos ensina, né, que mesmo Jó falando, né, que se arrepende de ter vivido, que queria ter morrido, que queria, né, não ter nem nascido, que ele, né, quisesse ser um natimorto, né, em momento algum ele blasfemou contra Deus, em momento algum, né, ele falou, ele jogou a culpa, né, sobre Deus. Então a gente vê a posição dele e é um ensinamento para a gente, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, a gente permanecer, né, com a esperança, com a fé, com a confiança, né, que Deus proverá, que tudo vai dar certo. Né? Talvez você pense assim, poxa, só falando de Jó, né? Mas é porque a gente está passando por um momento muito difícil, muitas pessoas tiveram perdas, né? Pessoas perderam emprego, perderam entes queridos, familiares, né? Muitos comércios fecharam, pessoas estão falidas, passando por dificuldade financeira, então talvez essas pessoas, né, precisam, né, de uma palavra de confiança, de uma palavra de fé, de uma palavra que, né, que nem tudo está perdido, que no mundo a gente vai ter aflição, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre Jó. Jó é muito conhecido, né? Tem um ditado, a paciência de Jó, né? Então a gente vai ver o porquê dessa paciência de Jó, esse lamento dele, mas que em momento algum ele blasfema contra Deus nessa passagem, né? O lamento de Jó é registrado na Bíblia, né? O lamento de Jó registrado na Bíblia é uma prova de que até mesmo os crentes mais piedosos, eles podem ser abatidos pela depressão em tempos de grande angústia. A gente pode ver isso lá em Jó 3, do 1 ao 26. Jó sofreu muito ao ponto de entrar em desespero e se arrepender da vida através de amargos lamentos, né? Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia registra o lamento de Jó, ela também registra a paciência de Jó. Muitas vezes, quando falamos da paciência de Jó, nós nos esquecemos, né, que a sua paciência envolveu justamente a perseverança em suportar um imenso sofrimento. Sim, Jó tornou-se um exemplo de paciência por suportar a dor sem perder a sua confiança no Senhor. Tanto que lá em Tiago, no Novo Testamento, ele escreve sobre Jó dizendo assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. A gente vê essa passagem lá em Tiago 5, no versículo 11. Né? O primeiro lamento de Jó, ele questiona o motivo do seu nascimento, né? Então, nesse sentido, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento e a noite em que ele foi concebido. Ele falou de um dia que deveria ter sido de grande alegria, como se fosse um dia de um terrível desastre, né? Essa passagem está lá em Jó 1, no versículo 3 ao 10. Basicamente, em seu lamento, Jó, ele desejou que o dia do seu nascimento fosse apagado do calendário,
né? O raciocínio de Jó era bem simples. Ele havia concluído que teria sido muito melhor que ele jamais tivesse nascido, a ter que estar sofrendo tanto. Em outras palavras, todas as alegrias que ele havia tido na vida não compensavam o grande sofrimento que ele experimentava. Mas, nesse ponto, a paciência de Jó também é ressaltada. Aqui nós devemos lembrar que Jó estava sendo testado, embora ele não soubesse disso. Satanás estava decidido que faria Jó blasfemar contra Deus. Por outro lado, Deus havia dado testemunho da integridade e da fidelidade de Jó. A gente vê essa passagem lá em Jó 1:2. Então, quando no lamento de Jó ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, talvez Satanás tenha pensado que finalmente conseguiria o que desejava. Inclusive, a própria mulher de Jó chegou a lhe propor que amaldiçoasse a Deus e morresse, lá em Jó 2, no versículo 10. Porém, o paciente Jó, ele não cruzou a linha da apostasia. Ele chegou ao ponto de praguejar contra si mesmo, de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento, mas jamais ele considerou a possibilidade de amaldiçoar a Deus. Depois dele ter se lamentado pelo seu nascimento, Jó então se lamentou por não ter sido um natimorto, ou seja, que ele tivesse morrido antes do seu nascimento. A gente vê essa passagem lá em Jó 3, no versículo 11 ao 19. Então, já que ele havia sido concebido, então, em sua avaliação, teria sido melhor que ele tivesse morrido no ventre da sua mãe, ou mesmo logo após ter saído da sua madre, logo depois de ter nascido. A gente vê isso lá em Jó 3, no versículo 11. No lamento de Jó, ele argumentou que se isso tivesse acontecido, ou seja, se ele tivesse morrido antes do seu nascimento, ele então já estaria descansando tranquilo das coisas dessa vida e não estaria sofrendo tanto daquela forma. A essência do lamento de Jó nessa parte, ela continuava a mesma, Ele preferia não ter vivido uma vida inteira a ter que sofrer o que estava sofrendo. Jó havia sido um homem mais importante do Oriente. Ele tinha sido pai de 10 filhos, mas ele preferia nunca ter tido toda aquela riqueza para depois perdê-la. Ele nunca ter filhos, todos aqueles filhos, para depois ter que chorar a morte deles. Por isso, Jó, de fato, ele preferia ter sido um natimorto, ou seja, ele nascer morto. E tudo isso, porém, mais uma vez a paciência de Jó, ela foi mantida e sua fidelidade a Deus não foi abalada, ou seja, mesmo diante de tudo isso, desse pensamento dele não querer ter nascido, ou então dele ter já morrido, mesmo assim ele não blasfema contra Deus. E após ele ter se lamentado, por seu nascimento e por não ter sido um natimorto, Jó, ele passou a se lamentar pela vida que ele ainda continuava vivendo. Seu desespero, ele era tão grande que levou ele a acreditar que seria melhor que ele perdesse a luz da vida. Em outras palavras, ele preferia que a sua vida chegasse ao fim. Ele preferia morrer a ter que lidar com aquela grande perturbação. Seu sofrimento era tão grande que a morte lhe seria um motivo de alegria e uma oportunidade de repouso. A gente vê essa passagem lá em Jó 3, no versículo 20 ao 26. Mas, nesse ponto, a paciência de Jó também permaneceu de pé, nessa mesma situação, de seu lamento de continuar vivo. Ele preferia morrer, mas não desejou tirar a sua própria vida. Então, na verdade, o texto bíblico jamais diz que Jó
considerou, né, essa possibilidade em alguma vez, mesmo ele dizendo que não queria estar vivo, que ele queria ter morrido antes de nascer, né, mas ele em momento nenhum ele diz que vai tirar a vida dele. Então, por isso nós podemos dizer que a paciência de Jó, ela apontava para a sua fé. O comportamento dele daquela forma é pela sua fé. Jó, ele tinha perdido a alegria de viver, mas ele não tinha perdido a confiança e o temor a Deus, né? Sua dor era enorme, mas ele continuava tendo a certeza a respeito da soberania de Deus sobre a vida e a morte. Então, ele mesmo assim, né, ele não tentou contra a própria vida. Então, a gente pode dizer que o paciente Jó, ele se lamentou muito por sua dor. Algumas pessoas pensam que verdadeiramente ter a fé torna alguém imune ao sofrimento, né? Ou melhor, pensam que se alguém sofre é porque não tem fé. Pensam que se alguém se lamenta é porque não confia em Deus. A história de Jó, no entanto, prova o contrário disso, né? E nos ensina que ter fé não significa escapar da dor, mas significa perseverar na dor. Ter fé significa jamais se lamentar, mas significa jamais deixar de enxergar que Deus é o Senhor até mesmo sobre aquilo que é a causa do nosso lamento. Por isso, nos lamentos de Jó, nós também podemos ver de forma nítida a paciência de Jó ancorada em sua fé em Deus. Então, assim, o que a gente aprende com Jó? Que ele passou por situações terríveis, mas ele nunca deixou de ser justo, ele nunca deixou de ser fiel a Deus, que a paciência dele estava baseada na fé em que ele tinha em Deus. Ele desejou morrer, ele desejou nascer morto, né? Ele desejou que ele não tivesse nascido, mas em um momento ele amaldiçoou a Deus. Em nenhum momento ele atribui todo esse sofrimento, toda essa dificuldade, né, a Deus, né? E a gente sabe que ali houve, né, um tratado, houve, né, uma conversa, né, que justamente para provar essa fidelidade de Jó, né? E ali o inimigo ele se envergonhou, né? Porque ele pensava que mesmo Deus tirando, né, mesmo que tirasse tudo de Jó, né, ele blasfemaria, seria contra Deus, e isso não aconteceu. Então esse texto vem nos ensinar isso, que não importa a dificuldade, não importa aquilo que você esteja passando, né, mas que a gente possa permanecer, né, firme e com fé em Deus, que tudo vai dar certo, né, e que principalmente a gente tenha paciência para passar pela tribulação. Amém? Deus abençoe a todos e faça uma leitura do livro de Jó para entender melhor sobre esse tratado, né, que houve entre Deus e Satanás, ver o que os amigos de Jó falou sobre ele e a situação de Jó, o comportamento dele diante de toda essa dificuldade, tá? Um abraço a todos.